Se você pegar uma moto que você vai identificar que está travado em 0,9, qual é o problema? Agora, quais são os parâmetros que esse sensor vai trabalhar na injeção eletrônica? Esses daqui são os parâmetros. Olha só, ele vai de 0,1 a 0,9. E aqui no meio nós temos o 0,5. Isso aqui, quando eu estou falando disso aqui, é volts, tá? Isso aqui é voltagem corrente contínua, VCC. Voltagem corrente contínua é a informação. Agora nós temos aqui uma curva, que é a curva de trabalho do sensor. Mais ou menos funciona dessa forma. Como é que funciona essa curva na prática? Nós temos aqui 0,1, aqui no meio nós temos 0,3, 0,7, enfim, vai de 1 em 1, tá? Se tá dando 0,5, é uma mistura estequiométrica, tá? Se tá dando 0,9, 0,1, outra mistura, tá? 0,5 é o que a central eletrônica sempre vai buscar, que é a mistura estequiométrica perfeita. 0,9 vai ser o quê? Uma mistura rica. 0,1 vai ser o quê? Uma mistura pobre. É normal que esses números fiquem variando conforme a motocicleta está em funcionamento. Sabe por quê? Conforme você está andando com a moto, ela sobe, mistura rica. Ela baixa, mistura pobre. Sobe, então ele fica sempre, como diz o Thiago, né? Sempre fica buscando a mistura perfeita. Ou seja, qual é a mistura perfeita aqui nesse caso? Esta região aqui, que vai de 0,3 a 0,7. Esse é o padrão de trabalho ideal. Se travou lá em 0,9, a leitura, mistura rica. Se travou em 0,1, mistura pobre. Agora, se você pegar uma moto que você vai identificar que está travado em 0,9, qual é o problema? Quais são as possíveis causas que essa moto... Ó, o Thiago já respondeu aqui. Sonda lambda. O Thiago já teria condenado aqui para nós a sonda lambda. O sensor de oxigênio, segundo ele, foi para beleléu. O Iverson também condenou o sensor. O Erlisson, pressurização de ar. Rapaziada, olha só. O que a gente precisa entender sempre e raciocinar antes de condenar as peças, essa técnica que eu mostrei para vocês, eu expliquei somente de um componente, tá? Quando você faz o estudo de todos os componentes da injeção eletrônica, todos os sensores, os atuadores, dessa forma aqui, você sabe quais são todos os componentes que podem ser o problema, tá? Como diz o Rafa Motos pelo Instagram, pode ser também o regulador de pressão, tá mandando muito combustível. Diz o Ivair aqui, cara, pode ser também outro sensor. Então, olha só a grande gama que tem aqui, porque se você pega um scanner, conecta na moto e a leitura do sensor de oxigênio está travada, está cravada lá em 0,9, muita gente vai fazer o quê? Vai sair trocando o sensor. Troca o sensor, troca o sensor, troca o sensor. O que, que você tem que fazer depois que você entende essa técnica aqui? Essa técnica aqui a gente não testou nada. Nós estamos somente analisando os parâmetros de como é que funciona o componente da injeção eletrônica. Quando você sabe o que todos os componentes fazem, cruza essas informações e vai lá na moto com um multímetro ou com um scanner ou com qualquer outra ferramenta que você faça diagnóstico e faz todos os testes, você encontra a causa e a origem do problema. Porque se você pega apenas essa informação, foi o que eu falei no início da live, os mecânicos, eles confundem esse tema que se chama parâmetros.
Eles pegam somente e olham isso daqui. Isso aqui é uma referência de trabalho. Agora, como é que você vai fazer a leitura? Como que você vai fazer a leitura se tudo está trabalhando de forma perfeita? É através do raio-x do diagnóstico na injeção eletrônica. Esse aqui é apenas o nosso segundo pilar no método Injeção Expert. Você entender e compreender como funciona todos os componentes dessa forma aqui. No terceiro pilar, a gente executa os métodos de pré-diagnóstico, que é fazer o raio-x. O raio-x do diagnóstico, ele é essa parada aqui, ó. Aqui, inclusive, eu tenho um preenchido, ó. Esse daqui é o raio-x do diagnóstico. Ali estão listadas todas as principais causas que pode ser se tiver, por exemplo, com esse problema. Sensor IoT, sensor O2, pico injetor, válvula ISV, capamento entupido, central eletrônica, combustível, vela, regulagem de válvulas, tudo. Depois que você listou aqui todos os componentes que podem ser o problema nesse caso, aí você vai fazer o quarto pilar do nosso método. Executar esses testes na prática com o multímetro. Executou isso aqui na sequência, você encontrou o problema da moto e corrigiu na raiz. Isso é a visão perfeita de como é que funciona os parâmetros na injeção eletrônica de motocicletas.